Ayrton Senna da Silva foi um piloto brasileiro de Fórmula 1, campeão da categoria 3 vezes, em 1988, 1990 e 1991. Famoso por realizar manobras arriscadas nas pistas. Senna ganhou prêmios 80 vezes e conquistou a pole position 65 vezes, se tornando um dos pilotos de maior sucesso na história da Fórmula 1 e um herói nacional. Ayrton Senna nasceu em 21 de março de 1960 em São Paulo, Brasil. Sendo o segundo filho de um empresário de sucesso e proprietário de terras, Milton da Silva. A família de Senna morava em Santana, em um bairro nobre de São Paulo. Incentivado pelo seu pai, Sr. Milton, aos 4 anos de idade já apresentava uma habilidade incrível com o kart. A partir disso, a paixão pelo barulho do motor acelerado só aumentou. Aos 9 anos, conduzia jipes com destreza que impressionava a todos. E aos 13 anos, já iniciou em competições oficialmente. E seu primeiro título não demorou muito para vir. Em 1974, Senna conquistou o Campeonato Paulista de Kart, conquista que se repetiu em 1976. No kart, também foi tricampeão brasileiro em 1978, 1979 e 1980 e campeão sul-americano em 1977 e 1980. No início da década de 80, Senna teve que tomar uma difícil decisão em sua carreira. O jovem piloto estudava administração, pois era desejo de seus pais que ele assumisse os negócios da família, mas não estava feliz com esse futuro. Senna queria continuar no automobilismo, se mudar para a Inglaterra e competir nos grandes campeonatos. Seus pais compreenderam e decidiram realizar o sonho do filho. Ayrton Senna veio para a Inglaterra em 1981 para vencer a Fórmula Ford 1600 com Ralph Firman Van Diemen. Casou-se com Liliane Vasconcelos, morou em um bangalô alugado perto de Snetterton. Mas o casamento durou apenas um ano. Estudiosos da carreira de Senna dizem que a ida para a Inglaterra foi uma decisão crucial para a evolução do piloto. Senna passou um ano testando carros de Fórmula no circuito de Snetterton, em Norwich. Ao mesmo tempo, continuava competindo no kart. Naquela época, nem todo piloto de kart almejava migrar para os carros de Fórmula, mas Senna deixou claro que era o seu desejo. O talento demonstrado por Senna foi visto por patrocinadores e o piloto brasileiro entrou na Fórmula Ford em 1981, competindo pela equipe Van Diemen Racing. Ayrton foi campeão em seu primeiro ano, vencendo a maioria das corridas. Seu desempenho foi tão surpreendente que Ralph Firman, chefe da equipe Van Diemen, afirmou que Senna seria um dia campeão mundial de Fórmula 1. Apesar do sucesso na Fórmula Ford 1600, Senna teve que voltar para o Brasil, porque não conseguiu patrocínio para correr no ano seguinte. Ele trabalhava na empresa do pai quando recebeu uma ligação da Inglaterra. Era Ralph Firman, convidando o piloto brasileiro para correr em outra categoria, a Fórmula Ford 2000. Campeão na Fórmula 1600 e Fórmula 2000, o próximo passo de Senna era competir na Fórmula 3 britânica, considerada na época a porta de entrada da Fórmula 1. O convite para testar um carro de Fórmula 3 não demorou chegar e veio de uma pessoa importante no automobilismo, o irlandês Eddie Jordan, que futuramente teria também uma equipe na Fórmula 1. No teste, Senna foi mais rápido que o piloto titular da equipe na época. Primeira corrida de Senna na Fórmula 3 foi ainda em 1982, quando corria de Fórmula 2000. Ayrton foi convidado pela equipe West Surrey Racing, em Truston. A corrida seria televisionada e Senna via nela uma ótima oportunidade de aparecer para patrocinadores. Senna fez a pole position, venceu e fez a volta mais rápida.
Logo depois da corrida, assinou seu contrato para a próxima temporada. Os feitos de Ayrton guiando monopostos chamou a atenção das equipes de Fórmula 1 e, em 1983, antes de ser campeão de Fórmula 3, ele foi convidado para testar o carro da equipe Williams, uma das maiores da categoria. Senna bateu o recorde do carro na pista de Donington Park, deixou todos perplexos. Palavras de Frank Williams, chefe da equipe na época. Por triste coincidência, Senna morreria guiando uma Williams 11 anos depois. Apesar dos bons resultados nos testes pela Williams e McLaren, era arriscado para as grandes equipes contratarem um jovem como piloto titular. Senna conversou com a Lotus, equipe mediana da época, mas a única proposta oficial veio da pequena equipe Toleman. Era melhor assinar com a Toleman do que me aposentar no automobilismo, afirmou Senna. Ayrton Senna estreou na Fórmula 1, em 25 de março de 1984, no Grande Prêmio do Brasil, no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Senna queria fazer uma grande corrida no seu país, mas abandonou a corrida na 8ª volta por uma falha no motor. No entanto, na segunda corrida, na África do Sul, chegou em sexto e marcou seu primeiro ponto na F1. Era o primeiro de 614 que viriam. No seu segundo ano na Fórmula 1, Senna deixou a Toleman e assinou contrato com a Lotus, onde correu por 3 anos. A nova equipe lhe permitiu brigar pelas primeiras posições e até por vitórias. A primeira vitória de Senna na Fórmula 1 veio no dia 21 de abril de 1985, no Grande Prêmio de Portugal. Chovia bastante. Senna mostrou novamente toda a sua habilidade na pista molhada. A corrida foi interrompida quando havia apenas 9 carros na pista, sendo Ayrton o primeiro. Senna conseguiu bons resultados na Lotus, mas ele precisava ir para uma equipe maior para ser campeão de Fórmula 1. Na época, os melhores carros eram McLaren e Williams, com a Ferrari um pouco atrás. As portas da McLaren se abriram para Senna e ele não pensou 2 vezes. E em 1987 Ayrton Senna assinou com a McLaren Honda. E já no ano de 1988, subiu ao pódio pela primeira vez, como campeão mundial de Fórmula 1, no GP de Suzuka no Japão, depois de uma disputa acirrada contra o companheiro Alain Prost. Naquele ano, Senna conquistou 13 pole positions e venceu 8 das 16 provas do campeonato. O bicampeonato mundial veio em 1990, também em Suzuka, no penúltimo GP da temporada, quando deu troco no seu rival Alain Prost, que no ano anterior havia vencido o campeonato de forma pouco ética, quando nas voltas finais, Senna tentou ultrapassá-lo, mas houve o choque e os dois saírem da pista. Em 1991, novamente em Suzuka, Ayrton Senna conquistou o tricampeonato mundial, disputando o título da temporada com o inglês Nigel Mansell, da Williams, que abandonou o circuito na 10ª volta com problema nos freios. Os feitos de Senna o fizeram se tornar um herói nacional. No final da década de 80, o Brasil passava por um momento econômico difícil, aumentando o número de brasileiros na linha da pobreza. Até então, o brasileiro não tinha muito do que se orgulhar, mas Senna fazia questão de afirmar sua nacionalidade e desfilava com a bandeira nacional em suas vitórias. Esses gestos e a exploração da imagem de Senna pela TV contribuíram para a construção de um herói nacional. E já no ano de 1994, Ayrton Senna foi contratado pela equipe Williams. No dia 20 de janeiro fazia seu primeiro teste com o carro da equipe inglesa. A primeira corrida da temporada de 1994 foi em Interlagos, no Brasil, onde conquistou a pole position, mas rodou ao tentar perseguir Schumacher e abandonou a corrida.
A segunda prova foi no GP do Pacífico, no Japão, e durou apenas poucos segundos para Senna, quando seu carro foi tocado por Mika Hakkinen, da McLaren, rodou e ainda foi atingido por Nicola Larini, da Ferrari. No dia 1 de maio de 1994, na 7ª volta do circuito de Imola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino, o carro de Senna, voando a 300 km por hora, chocou-se contra um muro de proteção na curva Tamburello, provocando a morte do piloto. A morte de Ayrton Senna sensibilizou o país inteiro. No dia 4 de maio, o caixão com seu corpo foi retirado de dentro do avião e coberto com uma bandeira do Brasil. Transportado em um carro do Corpo de Bombeiros, foi levado do aeroporto para a Assembleia Legislativa, escoltado por 15 batedores e acompanhado por milhares de pessoas que prestaram a sua última homenagem ao ídolo. Ayrton Senna foi enterrado no cemitério do Morumbi, em São Paulo, no dia 5 de maio de 1994. Em 10 anos de Fórmula 1, Senna disputou 116 corridas, conquistou 65 pole positions e venceu 41 competições. Conquistou 6 vezes o GP de Mônaco, sendo proclamado pelos fãs o Rei de Mônaco. Ayrton Senna não teve filhos.